Bom dia, pessoal. Vamos ver agora como que nós podemos fazer somatório, tá? O funcionamento geral de qualquer somatório, toda vez que tiver um exercício aí, algo que precisa fazer um somatório, o comportamento vai ser bem parecido, tá? Bom, o que nós precisamos para fazer um somatório em termos de variável? Em termos de variável, eu vou precisar de uma variável que me ajude a contar o que é para somar. Aqui nós vamos declarar uma variável i para isso daí. Outra coisa que eu vou precisar é uma variável acumuladora. É a variável que vai acumular os valores que eu estou somando, né? Porque a gente não soma tudo de uma vez, a gente vai somando por partes, a gente vai gerando esse somatório por partes. Então, aqui nós vamos declarar a nossa variável acumuladora. Eu vou chamar ela de soma. E um detalhe importante dessa variável acumuladora, ela vai acumular valores. A gente sempre precisa inicializar ela do zero se nós vamos realizar um somatório. Então, vamos inicializar ela de zero aqui. Pronto. Certo. A outra questão que eu vou precisar aqui é o que eu vou somar? O que eu estou somando? Tá? Então, aqui eu vou declarar uma variável num, que nós vamos pedir para o usuário informar, e aí nós vamos fazer o somatório dos valores digitados pelo usuário. Pronto, são essas três variáveis que eu preciso para realizar um somatório. Lembrando que a média, o que é a média? É um somatório seguido de uma divisão. Então, a média também ela vai implicar nesse somatório, tá? Mas aqui a gente vai fazer só o somatório mesmo. Beleza. Agora começa a parte de projetar o somatório. Para fazer um somatório, são vários valores, eu preciso de repetição. Eu preciso repetir um conjunto de comandos. Aí, para repetição, nós vamos utilizar o comando para. Tá? Então, aqui a gente vai utilizar a variável i para controlar. Então, i, que recebe 1, começando do 1, enquanto o meu i for menor do que 5, eu vou colocar um valor pequeno, né? Vou colocar maior ou igual a 5, menor ou igual a 5, aliás. Por quê? Porque eu quero somar, fazer o somatório de 5 valores digitados pelo usuário. E aqui o meu i mais, porque meu i vai sendo incrementado de 1 em 1. Aí a gente abre aqui o laço de repetição, e aí sim, nós vamos colocar aqui os comandos que vão ser repetidos dentro desse laço de repetição. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do laço de repetição é pedir para o usuário informar um número, tá? Ele vai informar um número qualquer aqui. Nós vamos ler esse número e vamos armazenar na variável num. Em seguida, nós vamos realizar o somatório. O somatório a gente faz assim: a minha variável acumuladora, ela vai receber ela mesma, mais algo que vai ser adicionado nesse momento. No caso aqui, o que o usuário acabou de digitar, a variável num. Certo? Então, aqui a minha variável soma recebe tudo que tem dentro dela, mais um cadiquinho, que é o que tem na variável num. Então, toda vez que o usuário digita um valor, é feita essa soma. Esse comando para, a gente sabe que ele vai forçar a repetição desse bloco de comandos, tá? Tudo que tá aqui dentro das chaves, ele vai repetir a quantidade de vezes que eu tiver pedido para ele fazer aqui. Então, aqui, de 1 até 5, como eu ir indo de 1 até 5, pulando de 1 em 1, porque esse aqui é o operador de incremento. Então, ele vai fazer 5 vezes esse processo de pedir para o usuário informar um número, de ler o número que o usuário digitou e armazenar na variável num, e também de fazer a soma da variável soma com esse num. Como a minha variável soma começa do zero, quando eu faço isso daqui pela primeira vez, a variável soma vai receber o primeiro número que o usuário digitou. Aí, nas vezes subsequentes, a variável soma vai receber o conteúdo dela mais o que o usuário tiver digitado. Tá? E vamos executar o programa, a gente vai ver que ele vai funcionar. Aqui eu vou digitar números aleatórios. E aí não imprimiu, né? Chegou a hora de imprimir o resultado. Bom, eu posso colocar aqui dentro. Escreva, soma. Se eu coloco o escreva aqui dentro, o que vai acontecer? Olha só, a gente não vai terminar a execução aqui, não. Esse número aqui que foi impresso é o resultado parcial da soma. Tá? Não faz muito sentido. Se eu estou fazendo um somatório, eu quero saber o resultado do somatório, eu não quero saber o resultado parcial. Então, quando a gente faz isso, fica errado. Eu não preciso escrever os resultados parciais. O certo
é a gente colocar esse escreva depois do para, tá? Então, o para começa aqui e finaliza aqui. A chave a gente finaliza sempre embaixo dele. E esse comando aqui é o que vem depois do para. E aqui, depois de ter feito todo o somatório, porque é o para que está fazendo o somatório, aí eu coloco o comando escreva para imprimir o resultado, porque nesse momento eu já tenho o resultado final do meu somatório. Então, por isso que ele não imprimiu o resultado, ele vai imprimir aqui, tá? Então, vamos rodar novamente. Vou de novo digitar números aleatórios aqui. E tá aqui, o somatório deu 32 desses números aleatórios. E é isso, tá? É assim que se faz um somatório.